irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, no Setembro Amarelo, com a caneca, com o negócio no cabelo. Até o cabelo meu tá amarelo também, mas vai ficar prateado daqui a pouco, ó. Se Deus quiser. Vamos lá. Então, para você se lembrar, olha só, que você é uma flor para Deus. Para você se lembrar também, deixa eu chegar para cá, ó. Que você é uma princesa, um príncipe para Deus. É isso aí que você é, porque você é filho do rei. Isso, é filho do rei. Então, vamos falar uma palavra real hoje, né? Uma palavra real. Uma palavra de um sinal que Deus nos chama a atenção, né? Esse amarelo de atenção nessa manhã é o Salmo 31, tá bom? E aí depois eu vou dando bom dia aí pro pessoal no final e respondendo as perguntas. Muito bem. Sobre o no cenáculo, né? Aí a gente fala daqui a pouco, tá bom? E já responde aí como é que faz para adquirir. Vamos embora! Salmos 31. E aí nessa manhã, o meu título do Salmo 31 é Lamento e Louvor. Não sei qual é o título aí para você, mas para mim aparece isso. E já para dizer para a gente, né? Você me perdoe, o tempo tá nublado e a iluminação fica indo e voltando, que o celular tá tentando ajustar, né? Mas o Salmo 31, ele faz realmente ele vai modulando, né? Entre o lamento e o louvor. E isso já falou o meu coração. Por quê? A nossa vida não é só lamento e a nossa vida não é só louvor, a gente é humano, né? A odisseia da vida, o caminho da vida, o percurso da vida, né? É algo maravilhoso. E aí são as experiências pelas quais a gente vai passando. É perfeitamente natural isso. Você hoje pode estar com algumas falas que daqui a pouco eu vou ler aqui no Salmo 31. Mas o próprio salmista diz, apesar dessas falas, eu confio no Senhor, né? Tu és, tu és, tu és. A gente vai ver isso, né? Essa repetição daquilo que o Senhor é para o salmista. Então, essa coisa do Salmo, né, é muito legal por isso. É o retrato da vida real. Não é o Nelson Rodrigues, né? Não é o Nelson Rodrigues lá, né? Com a vida como ela é. Mas os salmos mostram a vida como ela é, né? Na vida daquele que tudo confia a Deus, né? Tudo entrega a Deus. E você vai ver que vai ter essa fala aqui também. Duas coisas que o salmista, nossa, está entregando, né? Nas mãos de Deus. E aí, uma coisa que ele está entregando nas mãos de Deus são os seus tempos, os seus dias, todo o seu tempo está na mão de Deus, né? E aí, por causa disso, tem uma frase que está falando no meu coração desde ontem, ou desde segunda à tarde, eu não lembro bem, né? Geralmente, né, nos arraiais do pessoal da Bíblia, vem assim: o tempo de Deus está chegando, o tempo de Deus está chegando. E aí lá no WhatsApp do grupo da minha igreja, alguém disse isso, né? A gente tem esse costume, é quase um jargão isso, né? Tempo de uma fala pronta. O tempo de Deus está chegando, o tempo de Deus está chegando. Sabe o que eu quero dizer para você? Isso que veio na minha alma mesmo, que é o título dessa live. Todo o tempo é tempo de Deus.
é tempo de Deus. O Salmo 31 vai mostrar isso. O tempo de angústia é tempo de Deus, porque Ele está ali ajudando a gente na angústia. Ele está ali. Lembra daquela... Eu acho que todo mundo conhece, gente, já faz parte do inconsciente coletivo, aquela imagem lá das pegadas na areia, né? Em que lá pelas tantas ele vai falar, poxa, né? Eu olhei e teve uma época, um tempo da minha vida que só tinha um par de pegadas. Onde estava Deus? E aí Deus responde, as pegadas eram minhas. Porque eu estava carregando você no colo, meu filho. Você não estava nem vendo. Então, o título dessa live é Todo Tempo é Tempo de Deus. O Eclesiastes capítulo 3 vai dizer isso. E quando acabar essa live, vai lá e lê de novo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de guerra, tempo de paz. Mas depois que ele fala sobre isso, ele vai dizer mais à frente que tudo Deus fez maravilhoso no seu tempo. Então, todo tempo é maravilhoso. E todo tempo, você que está aí do outro lado e você que pensa, em tirar sua vida, em achar que esse tempo não é um tempo bom, é tempo de morrer, não é tempo de morrer não, é tempo de viver. Porque nesse tempo em que você está aflito, e daqui a pouco eu vou ler por quais situações o salmista estava passando, você vai ver que esse tempo que você está passando é tempo de Deus. O meu tempo de aflição é tempo de Deus. E aí eu vou pegar aqui, tem um livro que eu li, gente, olha, gostei muito. Esse livro aqui, do José Eduardo Agualusa, A Vida no Céu. Ele é africano, ele nasceu em Angola, E aí, claro, ele escreve em português. E aí, gente, eu não gosto de surpresa, não. Eu vou ler para você a última frase do livro. O melhor da viagem é o sonho. O melhor da viagem é o sonho. Essa é o que está por trás, da Odisseia de Homero, Lembra do poema que eu li lá, da tradução do José Paulo Paes, o poema do Cavafis, Não apresses, Ítaca, não apresses a viagem nunca. Ítaca não te enganou. Você conheceu tanta coisa na viagem, O melhor da viagem é o sonho, E Deus é aquele que faz a gente sonhar. Deus é aquele que faz a gente sonhar. O Salmo 31 vai mostrar isso. O melhor de tudo é saber que na vida, tem alguém que não é natural, que é sobrenatural e que vem sobre o nosso natural, O sonho é sobrenatural, Deus é sobrenatural. E sobre o nosso natural, ele vem, E a gente é o sonho de Deus também, Então, o melhor da viagem é o sonho. O melhor é o momento que a gente está vivendo. Porque é no momento que a gente está vivendo que a gente está aprendendo, Tem a música lá da Kemily Santos, Tá doendo, mas tá aprendendo, Pois é. E aí ela diz lá no meio da música, Eu vou colocar o link dessa música aqui. Tem um sorriso te esperando lá na frente, Para cada lágrima vertida, tem um sorriso esperando lá na frente. Isso é uma esperança tão boa, Ter a certeza de que tem um sorriso esperando lá na frente, tá?
Então alguém está dizendo aí, né? O caminho, viver o presente. Presente não tem esse nome à toa. Esse momento é um presente. E aí, porque esse momento é um presente e porque todo tempo é tempo de Deus, vamos ler o Salmo 31 juntos? Vamos embora! Ele começa dizendo, ele já declara. Preste atenção, como é que esse Salmo vai nos ensinar nessa manhã, a mim e a você? Porque daqui a pouco ele vai dizer pelo que ele está passando. Mas ele já começou o Salmo 31 dizendo assim, na Nova Almeida Atualizada é a versão que eu vou ler. Em ti, Senhor, me refugio. Em ti, Senhor, me refugio. Eu encontro refúgio. Quando é que a gente precisa de refúgio? Quando a gente está passando por situações de guerra, situações de ameaça. A gente precisa de um refúgio, né? Na Libras é assim, ó. Refúgio, isso aqui sou eu. Isso aqui é Deus, né? A gente precisa de um refúgio. Então, em ti, Senhor, me refugio. Aí agora vamos começar a anotar pelo que ele está passando. Não seja eu jamais envergonhado. Já está imaginando, né? Livra-me por tua justiça. Só que ele já começou dizendo, é no Senhor que eu me refugio. Que eu não seja envergonhado. Livra-me por tua justiça. E já no versículo 1, vamos fazer, né? Aquele estudo lá. Vamos lá? Ó. Em ti, Senhor, me refugio. Versículo 1 do Salmo 31. Vá comigo no versículo 19 do Salmo 31, para a gente mostrar as costuras, tá? No versículo 19, ele diz, como é grande a tua bondade. E bondade aqui é tov, tá? As coisas boas que o Senhor tem para mim. Tudo de bom que me satisfaz, né? Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, eu e você. Então, tudo de bom que nos satisfaz, Deus usa com a gente. Para com os que em ti se refugiam. Então, ele começa o Salmo, versículo 1, dizendo que é no Senhor que ele se refugia. E no versículo 19, já caminhando para o final do Salmo, porque vai até o versículo 24, no versículo 19 ele diz que com aqueles que se refugiam, para com aqueles que se refugiam em Deus, ele reserva a sua bondade. As coisas boas que satisfazem a alma, o espírito, o corpo, a mente, o coração. Então, aqueles que se refugiam em Deus, que se refugiam no Senhor, que temem o Senhor, né? Ele usa para com esses a sua bondade, para satisfazer. E outra, ele diz, não seja eu jamais envergonhado. E aí a vergonha vai vir aí por tudo quanto é canto, tá? E aí eu vou ler com vocês então um pouquinho da vergonha pela qual ele está passando. Vamos lá. Vá comigo no versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos fazer assim, tá bom? A gente vai indo e voltando. E depois aí, como é grande, vai dar tempo de fazer a live do Salmo 31 todinho. Então, ó, versículo 1, parte B. Não seja eu jamais envergonhado. Vamos ver um pouquinho da vergonha pela qual ele está passando? Vamos lá, ele diz assim, ó. Não vou falar da vergonha. A vergonha está no versículo 11, 12 e 13, tá? Ele diz assim, Salmo 31, verso 11, 12 e 13. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários.
de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Olha a análise retórica aí, tá? As expressões sinônimas. Eu sou objeto de deboche, objeto de espanto e objeto de horror. De deboche para os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos, de horror para os meus conhecidos. Eita vergonha que ele está passando. Eita, como é que está sendo envergonhado. E aí ele fecha o verso 11 dizendo assim: os que me veem na rua fogem de mim. Ih, o negócio tá bravo pro lado dele, hein? E ele diz no verso 12: estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado. É o salmista, hein? O mesmo que disse no versículo 1 que se refugia no Senhor. E ele diz assim, verso 13: pois eu tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Pois é, isso aí é a vergonha pela qual ele está passando. Eita ferro, é isso daí mesmo. Bom, vamos voltar. Versículo 1, então. Em ti, Senhor, eu me refugio, não seja eu jamais envergonhado. A gente viu a vergonha pela qual ele está passando. E aí ele clama: livra-me por tua justiça. Então, primeiro, ele disse que é no Senhor que ele se refugia. Segundo, ele pede para não ser envergonhado, porque ele está acontecendo um negócio aqui. E terceiro, ele pede a Deus, ele clama a Deus pela justiça. Livra-me, porque o negócio está feio. E aí agora vamos no caminho do livra-me, né? Do livra-me e dos pedidos que ele está fazendo, tá? A esse Senhor em quem ele se refugia e a quem ele pede para não ser envergonhado. Então, versículo 1, parte C, né? Livra-me por tua justiça. Versículo 2, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, tá? Versículo 4, tira-me do laço que as escondidas me armaram. Você está vendo que eu estou pegando pedaços dos versículos, né? Então, não estou lendo ele inteiro. Versículo 4, então, tira-me do laço que as escondidas me armaram. Versículo 9, compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado, de tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Vou ler o verso 10. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Eita! Compadece-te de mim, Senhor, porque está acontecendo isso tudo. Está acontecendo isso tudo contigo? Peça, livra-me, livra-me, compadece-te de mim, Senhor, porque ele está te ouvindo. Verso 15. Livra-me, segunda parte do verso 15. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. É a segunda parte do verso 15. 16, verso 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Então ele foi clamando, 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 clamando. Livra-me, verso 1. Livra-me, verso 2. Tira-me do laço, verso 4. Compadece-te de mim, verso 9. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores, verso 15. Faze resplandecer o teu rosto, salva-me. Verso 16. É isso aí. Estou percorrendo com vocês o caminho aí do Salmo 31. Muito bem. Agora, outro caminho, outro ensinamento do Salmo 31.
ele vai dizer para Deus o que Deus é. Ele vai dizer para Deus o que Deus é. Tu és, tu és, tu és. Versículo 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Isso veio a partir do versículo 2, que diz: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seja o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Perceba que isso aqui está ligado a refúgio. Do versículo 1, lá como é que começou o versículo 1? Em ti, Senhor, me refugio. Aí no versículo 2, ele fecha dizendo: seja o meu castelo forte, uma cidadela fortíssima que me salve. Refúgio, castelo forte, cidadela fortíssima. Não sei se você lembrou aí, lá do hino que o Martinho Lutero escreveu. Castelo forte é o nosso Deus. Bom refúgio. Castelo forte é o nosso Deus. É isso aí, né? Um hino que foi escrito no século XVI e que fala ao nosso coração ainda hoje. Castelo forte é o nosso Deus. Foi tirado daqui, tá? Salmo 31. Castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. E aí no versículo 3 ele manda real para Deus. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. E ele fecha o verso 4 dizendo: tu és a minha fortaleza. E ele vai no versículo 14 dizendo: quanto a mim confio em ti, Senhor, eu disse, tu és o meu Deus. Então, versículo 3, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Versículo 4, pois tu és a minha fortaleza. É claro que ele está repetindo, né? E versículo 14, tu és o meu Deus. Ele está falando isso para Deus, né? Como diz o adolescente, mandando a real para Deus, em cima da situação pela qual ele está passando, que eu já li contigo. Toda a vergonha que ele está passando, né? Bom, vamos ler o verso 3 inteiro então. Foi nele que a gente parou. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Ele está falando para Deus. Não é por causa de mim, não. É por causa do teu nome. Tu me conduzirás e me guiarás. Versículo 4. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Não tem muito o que explicar, né, gente? Eu só estou lendo com vocês o Salmo nessa manhã e chamando um pouco de atenção àquilo que ele falou no meu coração. Eu precisava desse Salmo hoje. E aí no versículo 5, eu quero ler, que é a chave, né? O Salmo 31 tem duas chaves. O verso 5 e o verso 15. O verso 5, ele começa dizendo assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E espírito aqui, sabe o que é? É o sopro. Eu tive que ir no original olhar, né? Nas tuas mãos eu entrego a minha ruá. Deus tem uma ruá. Né? Tá lá no versículo 2, lá do Gênesis. Né? No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra era sem forma e vazia, e a ruá de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o sopro de Deus se movia. E aqui é o meu sopro,
o meu espírito, o meu fôlego de vida. Ele está dizendo, nas tuas mãos eu entrego a minha ruá, o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, né? Tu me salvaste, né? Tu me cobriste, Senhor, Deus da verdade. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, a minha vida. E o verso 15, que é o que dá o título dessa live, o que chama atenção é o nas tuas mãos de novo, tá? Deixa eu até beber água, né? Beba água! Beba água, Aline Guilherme! Eu tenho que falar. Então, desculpa, deixa eu botar mais água aqui. A emoção é forte, então, verso 5. Presta atenção na expressão nas tuas mãos. Então, verso 5. Nas tuas mãos eu entrego o meu fôlego de vida, o meu sopro, a minha ruá. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Verso 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Desculpe. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Mas eu quero parar no nas tuas mãos estão os meus dias. A Nova Almeida Atualizada traduziu como dias. Mas a melhor tradução aqui seria nas tuas mãos estão os meus tempos, tá? Porque a palavra dia é yom e não é a palavra que está lá no original hebraico, tá? A palavra que está lá no original hebraico é outra palavra, que é a palavra tempo. E é por isso que eu falei que todo o tempo é tempo de Deus. Então, nas tuas mãos estão os meus tempos, todos os meus tempos, todos os seus tempos, meu irmão e minha irmã, você que está aí assistindo, todos os teus tempos, todos os meus tempos, todos os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Se a gente pudesse enxergar, abrir os nossos olhos, né, os olhos do Espírito, né, os olhos da alma, e pudesse perceber, tá? As mãos de Deus segurando a nossa vida, segurando os nossos tempos, como a gente falou lá do Pegadas na Areia, as mãos de Deus, o colo de Deus, na hora que a gente não consegue mais andar, de tão prostrado que a gente tá, Deus segurando a gente, né? A expressão que tem lá no Neemias, né? No livro de Neemias, que se repete, a boa mão de Deus sobre mim. Que se repete na história de José, lá do Gênesis 37 até o Gênesis 50, a boa mão de Deus sobre mim, né? E aí eu quero ler para você essa palavra tempo, né? Cadê aqui? E aí eu tô aqui na Bíblia, essa Bíblia do pastor Gessé, né? A Bíblia das palavras-chave, ele me emprestou e tá comigo até hoje. E aí, a palavra é it. Deixa eu ver aqui direitinho. It. A palavra é it. Não é iom. E a palavra it é tempo. Tempo. Então, os meus tempos, os teus tempos estão nas mãos de Deus. Porque todo tempo é tempo de Deus. E aí eu tenho que parar aqui para ler um pouquinho para você que palavra é essa que está ali no original, tá? E memorize esse versículo hoje. Coloca na caixinha da gratidão. Hoje eu agradeço porque todos os meus tempos estão nas mãos de Deus. É essa que eu vou colocar ali na caixinha da gratidão. Ontem eu coloquei, hoje eu vou colocar. E aí diz assim, olha, substantivo masculino ou feminino que significa tempo,
basicamente significa tempo, contudo, em contexto, ele expressa muitos aspectos do tempo e tipos de tempo. É usado muitas vezes para expressar o tempo da ocorrência de algum evento. Então, o que está ocorrendo agora? É angústia? É tristeza? É o sentimento de querer tirar sua vida? Esse tempo está nas mãos de Deus. Então, não faça isso, porque Ele está contigo aí. Para você viver o tempo bom, o tempo de sorriso, né? O tempo em que tudo isso vai passar, essa situação aflitiva vai sair e tudo de bom vai acontecer, porque não vai ficar a sua vida inteira nessa situação. Abre os olhos, olha para outras coisas. Daqui a pouco eu vou te dizer que o salmista estava olhando uma coisa, mas Deus estava olhando para ele, tá? Espera aí, só mais um pouquinho. E ele diz assim, ó, o termo significa naquele tempo num sentido geral, tá? Pode ser sentido geral, pode ser sentido específico, pode ser uma data específica. Então, aquela data específica daquele tempo tá nas mãos do Senhor, hein? Aquela data lá que você tá esperando. O termo também pode se referir à duração do tempo, como também para todo o tempo. Então, todos os meus tempos estão nas tuas mãos. O tempo referido pode ser passado, presente e futuro. Então, o que passou está nas mãos de Deus, o presente está nas mãos de Deus, o futuro está nas mãos de Deus. Ô, coisa boa para tratar a ansiedade. Eita fé, pois é. E aí, o substantivo pode ser usado para se referir a quase todo tipo de tempo ou duração de tempo pelas palavras que modificam seu contexto. É usado para descrever o tempo quando certas coisas apropriadas ocorreram em geral, tá? Por exemplo, os reis iam à guerra costumeiramente na primavera, nesse tempo agora, né? Não dá para ir à guerra no inverno, né? Lembra lá? O Alexandre Magno lá perdeu a guerra no inverno, né? Vamos lá. E aí, ele pode descrever tempos adequados por determinadas razões, tais como a chuva que cai na terra na estação certa, tá? As árvores frutíferas que dão fruto no tempo próprio. Vai segurando aí, tá? Um tempo próprio para palavras boas, palavras convenientes. Aí ele vai falar do Eclesiastes 3, que eu já li, de que há tempo para tudo, tá? E essa palavra também pode ser usada para um tempo mais pontual. Salmo 126, quando os exilados voltaram, né? Lembra? Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Glória a Deus, consegui falar de cabeça 3 versículos seguidos. E aí, olha que tempo bom! Tempo de memorizar a Bíblia. Pois é. E aí vai dizer, tempo de casamento. Eita glória! Tempo de ser reconstruída a casa do Senhor. Tempo de edificar. Tempo de libertação. Tempo de que o Senhor está pronto para trazer a sua justiça. Tempo apropriado para a vida em geral e o seu conteúdo, quer bom ou ruim. Então, estejamos em situações que aos nossos olhos, porque essas categorias são nossas, né? De tempo bom e de tempo ruim. Mas Deus está em todo o tempo.
seja segundo a nossa classificação e categorização boa ou ruim, a mão boa de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida, neste tempo. Não esqueça disso. Todo tempo. Eu vou ficar batendo isso para você se lembrar. Hoje, amanhã, até sexta. Todo tempo é tempo de Deus. Então, Salmo 31, versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus tempos. Sabe aquela fala que a gente tem, né? Deus é bom todo tempo, em todo tempo Deus é bom. É isso! Pois é. Muito bem. Vamos agora fazer aquela leitura escorreita, né? Aquela leitura direta do que não foi lido no Salmo 31. Vamos embora. Parei no verso 5, pulei para o 15, fiz alguns versículos antes e vamos lá. Desculpe, beba água. Até o tempo de pausa que você fica aí assistindo é importante, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, que é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Muitas pessoas não têm tempo, para assistir aqui, porque eu falo muito, né? Dura 50 minutos, às vezes dura 1 hora, né? E aí, quando eu comecei devagar, pouquinho, né? Só que eu não consigo ser sintética, né? Falar uma palavra rápida. Aprecio, acho lindo quem consegue, mas eu não consigo. Então, a gente já, né? Aquele que tem o tempo, né? Para parar um pouquinho, para assistir. E aí eu falo, eu converso, eu leio a Bíblia, eu bebo água, eu dou dica de alimentação, de beleza, de tudo junto. É um tempo, para mim é precioso, né? Mas eu não consigo ser sintética, falar rápido, falar uma palavra rápida. É assim mesmo, né? Tem a ver com a professora dentro de mim, né? Vamos lá então. Salmo 31, verso 6 e verso 7. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Versículo 6, parte B. Eu, porém, confio no Senhor. Vá comigo no versículo 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Ele está costurando. O salmo está todo costuradinho. Então, o salmista passou por uma série de situações, mas ele diz: eu confio no Senhor, verso 4, e repete: eu confio no Senhor, verso 14. É claro que isso aí é um caminho percorrido pelo salmo, né? Literariamente falando. Verso 7. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua bondade. Bondade aqui não é bondade. Bondade aqui não é tov, né? Não é a bondade lá do versículo 19. Bondade aqui é hesed, tá? Misericórdia, benignidade, bondade, amorosa, generosidade, benignidade, tá bom? Bondade aqui no original, versículo 7, é hesed, que vai repetir no versículo 16 e no versículo 21, que eu leio já já. Vamos fazer o caminho da hesed aí também. Eu me alegrarei e me regozijarei, então, na tua hesed, na tua bondade amorosa, na tua generosidade, misericórdia, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma. Gente, olha que coisa profunda. O salmista está dizendo que Deus tem visto a aflição dele. Que Deus conhece a angústia da alma dele. Mas ele iniciou o versículo dizendo: eu me alegrarei e me regozijarei na tua misericórdia,
na tua bondade amorosa, na tua generosidade. É isso que está ensinando. Então, tens visto a minha aflição. Versículo 8. Não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Tem inimigo contra ele, gente. Eu já li aqui, não vou ler de novo, né? O versículo 9 e 10 eu já li do que está acontecendo com ele. Ele está angustiado, versículo 9, os olhos estão consumidos de tristeza, a alma está consumida de tristeza, o corpo está consumido de tristeza. Versículo 10, a vida dele está gasta na tristeza, os anos em gemidos, a força debilitada, por causa da iniquidade, os ossos consumidos. Ele está desabafando tudo para Deus que está acontecendo. No versículo 9 e 10... Mas o versículo 7 começa dizendo: eu me alegrarei, me regozijarei na tua hesed, na tua bondade amorosa, generosidade, misericórdia, benignidade, graça, amor. Porque está acontecendo isso tudo. Mas eu sei que a tua mão está sobre mim. Eu sei. Na tua mão eu entrego a minha ruá, o meu fôlego de vida. E nas tuas mãos estão os meus tempos. Eu sei disso. Versículo 11, 12 e 13 eu já li para você, né? Que é o que está acontecendo com ele, né? Ele é objeto de deboche, de espanto, de horror. Ele é como um morto, ele é como um vaso quebrado. Ele está ouvindo a murmuração de muitos. Versículo 13. Mas sabe o que Deus está ouvindo? Vamos no versículo 22, vamos fazer o contraste, a antítese. Versículo 13 ele diz: eu tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Isso é o que ele está ouvindo. Olha o versículo 22 do Salmo 31. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. E o John Wesley vai dizer o seguinte: na minha pressa, quando a minha emoção me impediu de refletir e enfraqueceu minha fé. Então eu disse na minha pressa, eu disse na minha emoção: eu estou excluído da tua presença. Continua o versículo. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu clamei por socorro. Verso 13, eu estou ouvindo a murmuração de muitos, pessoal falando contra mim, conspirando contra mim, querem tirar a minha vida. Versículo 13. Mas o Senhor, versículo 22, ouviu outra coisa. A voz das minhas súplicas, diz o salmista, quando eu clamei por socorro. Então, se você está ouvindo quem está murmurando e tramando contra você, fala com Deus. Porque Ele está ouvindo a voz das tuas súplicas quando você clama por socorro. Súplica não é oração, não. Oração é quando você fala com Deus, né? É coisas boas, coisas ruins que você está passando, está entregando para Deus. Súplica é quando você não está aguentando mais. Senhor! Tá? Súplica é isso, quando o negócio tá feio, quando o negócio tá brabo. Só que ele diz, quando tá brabo, o Senhor ouviu a minha voz quando eu clamei por socorro. Por isso que é voz das minhas súplicas, não é voz das minhas orações. Quando eu clamei por socorro. Súplica tem a ver com clamor por socorro. Voz das súplicas, clamor por socorro. Tá bom? Ai, ai, ai. Vamos lá, já lemos o 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor, eu disse, tu és o meu Deus. Já lemos o 15. Vamos para o 16. Já lei também, mas vamos lá porque tem Hesed aqui de novo. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua Hesed,
por tua misericórdia. Versículo 16, versículo 21. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua hesed, a sua misericórdia, para comigo, numa cidade sitiada. Está se sentindo numa cidade sitiada? Ele está dizendo que o Senhor é bendito. O Senhor engrandeceu, tornou grande a misericórdia dele, a bondade, o amor, a generosidade, a bondade amorosa dele, nele, com o salmista, para com o salmista, numa cidade sitiada. Por isso que Deus é o refúgio dele. Eu me refugio em ti, Senhor. Tá? Tá, coisa boa demais. Verso 17, vamos voltar, 17 e 18. Não seja eu envergonhado, Senhor. É o reflexo do versículo 1. Não seja eu jamais envergonhado. Está costurado agora com o 17 e com o 18. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois eu te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Aí agora ele costura, verso 18. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Então, não seja eu envergonhado. Ele pediu no versículo 1 e está pedindo de novo agora no versículo 17, né? E que os perversos sejam emudecidos, que os mentirosos sejam emudecidos, porque o Senhor é o Deus da verdade. Gente, esse salmo é muito bonito. Meu Deus do céu. Ele vai dizer no verso 5, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então não tem mentira. Deixa a mentira para lá. O Deus da verdade é aquele que tem os seus tempos nas mãos dele. Tá bom? Pois é. Vamos lá, já lemos o verso 19, mas vamos ler de novo? Como é grande a tua bondade! As coisas boas que satisfazem, que reservaste ao que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Verso 20, no recôndito, palavra bonita, eu amo essa palavra recôndito, né? No lugar, né? Naquele lugarzinho especial da tua presença, tu os esconderás. Esconderá quem? Os que te temem, tá? Os filhos dos homens que em ti se refugiam. Olha o versículo 19. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Então, se tem gente falando contra você, esquece isso. Entra no recôndito de Deus. Entra no lugarzinho reservado de Deus, porque lá você vai estar escondido de quem está falando. Escondido das más notícias, né? Para de ficar nesse tempo de Covid-19 ouvindo, vendo notícia ruim. Para com isso. Esconda-te no recôndito de Deus, naquele lugarzinho especial. Escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui. Vai pintar sua Bíblia, vai escutar Deus falar contigo. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Notícia, eu vejo uma ou outra ali na internet. Minha televisão é para colocar DVD ou para conectar o computador, porque ela não é smart, né? Eu comprei o cabo, conectar o computador e ouvir louvor, e ouvir pregação, e ouvir coisa boa, assistir filme bom. É isso. Minha televisão é para isso. Não é para
Eu nem tenho canal a cabo, nada disso. É canal normal. E os canais normais que tem ali eu também não assisto. Só assisto quando tem um filme legal. Esses dias passou A Cabana, né? E aí eu assisti. Me avisaram. Me avisaram, porque como eu não vejo televisão, eu não sei, né? Canal aberto. Me avisaram. E aí, bom, então vamos lá, né? Aí eu assisti o A Cabana. Chorei, porque não tinha assistido antes. Muito bem, vamos lá. Ai. Então, versículo 20. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Vamos fechar o salmo? Já lemos o verso 21, mas vamos ler de novo. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua hesed, a sua misericórdia, para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, né, na minha emoção, eu estou excluído da tua presença. Ih, Deus, você esqueceu de mim. Você acha que não tem isso na Bíblia? Vários profetas disseram isso para Deus. O Abacuque é um, tá? Tem um salmo que diz, Senhor, tu esqueceste de mim. O salmista disse isso um montão de vezes na sua emoção, mas depois ele conserta. Como ele diz aqui, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu clamei por socorro. No verso 23 e no verso 24, ele fecha o Salmo 31, e eu fecho a live, né? Dando um conselho, que certamente é o conselho que ele deu para si mesmo, tá? Alguém está dizendo, desligar a TV e abrir a Bíblia, é isso aí. Verso 23 e 24. Amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. E santo aqui, né? Todos vocês que são separados por ele, né? Todos vocês que querem fazer as coisas que o agradam. Amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. Tem coração na minha Bíblia, tá? Amem o Senhor. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Então não seja soberbo. Soberbo é aquele que acha que nada lhe depende de Deus. Mas como eu e você sabemos que em tudo dependemos de Deus, então ele preserva a gente. Verso 24. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Essa é a minha palavra agora também. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Seja forte e que o teu coração seja revigorado nessa manhã. Você que espera no Senhor. Seja forte. Espera. Espera, porque todo tempo de angústia e de tristeza vai passar. Vai passar. E aí, coisa boa chega, né? Muito bem. Eu disse que eu ia falar sobre o docedáculo e eu tenho um tempinho aí, pouquinho de tempo, né? Hoje vai dar 1 hora aí a nossa live. E aí, o cenáculo de hoje fala de sinais. E é interessante que ele deu um versículo, gente, Provérbios 3:5, e a pessoa aqui fez uma interpretação que eu nunca tinha pensado, né? Provérbios 3:5 diz assim, vou ler porque tem a ver com esse finalzinho. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O que é o meu próprio entendimento? É ver tudo que está vindo contra mim. É me deixar abalar. E aí, não, ele está dizendo, não faça isso, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Então, sabe, Filipenses 4:7, a paz, o apóstolo Paulo vai dizer, que Deus dá, é a paz que excede o entendimento. Meu entendimento vê o que está acontecendo, mas a paz vem excedendo o entendimento, né? E a confiança precisa ser excedendo o meu entendimento. E aí ele vai contar, né, uma experiência, né, lá
Na Carolina do Norte, é alguém lá nos Estados Unidos que estava descendo uma estrada, estava vindo pelo monte, né? Eu pensei ali Petrópolis, né? E tal. Eu pensei na estrada quando a gente vem de Campo do Jordão também. Tem umas descidas, né? Então ele está falando que nas descidas, ele não é ela, está falando que nas descidas havia uma placa dizendo assim, a estrada piora após a área de escape, né? Ali na descida. Aí ele tá dizendo, a pessoa que tá dizendo, ela tá dizendo que ela segurou firme o volante, né? E foi no freio e foi se preparando, né? Para aquela piora da estrada. Só que diz que a estrada não piorou, não. Foi descendo e a estrada não piorou. E aí ela pensou lá no pé da montanha, lá embaixo, quando desceu, pensou assim, aquelas placas arruinaram a minha viagem, né? E aí muitas vezes as placas da vida, né? E aí ela diz, né? O dia piora depois do almoço, a vida piora depois dos 60 anos. Não deixa isso arruinar a sua vida, esse entendimento, né? Essas placas, né? Esses sinais ruins, não deixa não. E aí ele vai fazer uma comparação, né, com Jesus, que lá em Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22, vai chamar os discípulos que estavam, né, o Pedro e o André, depois o Tiago e o João, né? E quando Jesus vai chamar, vai mostrar a placa, segue-me, né? Eles seguem imediatamente. É aqui que eu quero parar e terminar essa live. Eles vão seguir imediatamente. Então, quando Jesus mostrou a plaquinha, estou fazendo uma figura, né? Segue-me! Imediatamente eles vieram. Imediatamente é tempo. Então, fica com o título dessa live. Todo tempo é tempo de Deus. Se Jesus hoje te chama e mostra a plaquinha para você, segue-me, né? Tem aquilo, né? Jesus foi o maior blogueiro da história, que tinha um montão de seguidores. Tinha as multidões. Então, se Jesus chega com a plaquinha hoje para você aí, segue-me, que você faça isso imediatamente. Porque os seus tempos estão nas mãos dele. Todo tempo é tempo de Deus. Todo tempo é tempo de seguir Jesus. Todo tempo é tempo de saber que a boa mão de Deus, ó, tá assim, ó, sobre você. Então, por que não seguir, né? Por que não seguir esse Jesus? Ai, ai, que é o nosso Deus, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio. Leia o Salmo 31 de novo aí quando essa live acabar, se você pode, porque eu vou trabalhar, né? Que Deus te abençoe nessa manhã, tá bom? Vamos dar bom dia pro pessoal aqui, vamos lá. Ai, ai, ai. A Fátima Santos perguntou como é que faz para comprar o No Cenáculo, tá? Fala comigo depois. Porque em toda igreja metodista tem alguém que é responsável pela venda do No Cenáculo, tá bom? Em toda igreja metodista tem. Então procura a pessoa aí da sua igreja, tá? E vê aí com seu pastor, com uma das irmãs da igreja, quem é que vende o No Cenáculo aí na tua igreja, tá bom? Vamos lá, Luísa! Bom dia, Luísa! Andréia Coutinho, bom dia, lindona! Irmã Regina Celi, irmã Guaraci, bom dia! Bom dia, Aline! Eu sabia que você estava aí. Bom dia, Guilherme! Aline! Beba água! Opa, bom, deu até soluço. Bom dia, Lina! Lina fez aniversário esses dias, pessoal! Deixa um abraço aí pra Lina! Vamos lá, Rosângela Marim, já falei. João Luiz, bom dia, meu irmão! Deus o abençoe! Maria Helena, bom dia, lindona! Ana Lúcia, boa tarde aí na Alemanha! Deus te abençoe!
Carla Trevisol, bom dia, minha lindona. Acho que é a primeira vez aqui na live, né? Acho que você assiste depois. Rosângela Cardoso, bom dia. Marta Azevedo. Deise Souza, bom dia. Fátima tá assistindo também. Cleide, bom dia, lindona. Ó, Cleide trabalha na ótica, onde eu comprei esse óculos lindão. Ah, tem que fazer propaganda para ajudar, né? Vambora. Monique, Patrícia, Francisco Reis. Bom dia, irmão Francisco. Deus abençoe. Francisco, sua esposa. Simone, vamos lá. Ana Paula, bom dia, lindona. Ana Paula Meirelles. Quero falar contigo sobre o livro, sobre o Transversais. Antônio, bom dia, Antônio Pereira. Deus abençoe. Liliane, Dora, que é a vizinha aí da Aline, bom dia. Vamos lá, tem gente pra caramba. Deixa eu ver aqui, os outros já falei antes. Norma, já dei bom dia no início. Alessandra Pereira, bom dia, minha xará. Deus abençoe. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um dia abençoado, Norma tá dizendo, e a Monique tá dando parabéns pra Lina. Bom, que Deus te abençoe, tá bom? Luísa, bom dia aí pra Luísa, pro Caleb, pras crianças, meu Deus, a Gabriela lá também. Glicélio Vidal, primeira vez, Deus te abençoe, meu irmão. Apareceu aqui alguém pedindo para eu mandar um beijo pro Luiz Benício, foi isso? Apareceu aqui, aí agora quando eu li não me veio, tá bom? Beijão, que Deus abençoe, né? E leia o Salmo 31 de novo, vale a pena, tá? Ele é muito lindo, tem muitas lições, e aí eu fui costurando com você para poder a gente falar dele todo, tá bom? Todo tempo é tempo de Deus. Ele tá com a boa mão dele, ó, sobre você, sobre você. Beijo no teu coração. Até sexta, se Deus quiser.